Aleluia, seja muito bem-vindo ao nosso culto, você que está aqui conosco, você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Nós vamos começar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, acalmando o nosso coração, né? Deixando o que aconteceu durante a semana para trás. Por quê? Porque o nosso Deus, ele faz tudo novo e as suas misericórdias por nós se renovam a cada dia. Amém? Amém. Então nós temos motivos para louvar ao nosso Deus. Nós temos motivos para dizer que nós o adoramos e nós o exaltamos. Amém, gente? Amém. Então, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu quero começar esse culto lendo para você um trecho da palavra de Deus que está no Salmo de número 133, verso 1, diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus irmãos? Vivermos em união uns com os outros traz bênção sobre a nossa vida. Amém, gente? Amém. Vivermos num clima em que nós nos perdoamos uns aos outros, nós falamos sobre isso semana passada, tá? Vivermos um clima em que nós perdoamos uns aos outros, em que nós buscamos a unidade dentro do corpo, traz bênção sobre a nossa vida. E esse é o desejo de Deus para nós, que nós vivamos em paz, que nós vivamos em união fraterna uns com os outros, e aí e ali o Senhor derrama sua bênção sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. Amém? Amém. Amém. Comece a agradecer ao Senhor pela semana que você teve. Seja grato, independente se a semana tiver sido boa ou má, ou ruim, ou trabalhosa, ou complicada, ou não, vamos ser gratos ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, te dar glórias, porque nós estamos aqui na tua casa, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, porque o Senhor nos deu mais uma semana de vida. Ó Deus, nós te somos gratos pela semana que o Senhor nos deu, porque foram dias em que o Senhor acrescentou a sua misericórdia sobre as nossas vidas a cada manhã. E isso já seria motivo de nós te louvarmos, de nós exultarmos em ti todos os dias, porque a tua misericórdia por nós se renova a cada dia. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, nós te agradecemos por cada momento nessa semana, te agradecemos por cada dificuldade, te agradecemos por cada momento difícil, te agradecemos por cada notícia boa, por cada momento glorioso que o Senhor nos deu, porque isso é agradável a ti, e isso faz com que nós criemos em nós um coração grato e livre, Senhor. Muito obrigado. Senhor, nós nesse momento em que nós vamos começar a louvar e bendizer o teu nome, que a tua boa presença esteja no nosso meio, que no momento em que nós levantarmos as nossas mãos a ti, em que nós te adorarmos e te louvarmos, ó Deus, a nossa voz saia de bocas limpas, ó Deus, e de mãos limpas também, de corações purificados de toda imundícia. Senhor, nos perdoa de tudo aquilo que nós fizemos, que ofende a tua santidade, que ofendeu a tua santidade, e que nós possamos estar aqui agora, ó Deus, livres, Pai, livres para adorar, livres para te engrandecer, livres para nós abrirmos o nosso coração e para te dizermos: louvado seja o teu nome. Amém? Eu estarei dando continuidade ao que o pastor Rogério pregou semana passada. O texto base da gente vai ser Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Este texto, ele vem logo a seguir da conversa que Pedro estava tendo com Jesus a respeito de quantas vezes ele tinha que perdoar. Ele fala, 70 vezes 7.
Aí o versículo seguinte é: por isso, ele começa a parábola. E o texto que Deus me deu foi esse, que era logo em seguida do que o Rogério falou. Por isso que eu falei assim, o Senhor está querendo aprofundar isso nos nossos corações. Quem esteve aqui semana passada não vai ouvir de novo, porque vai ser por outra ótica, mas quem não esteve vai ouvir sobre o que Deus está falando. E o texto é: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve, pague o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que se saldasse a dívida. Versículo 31. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E dignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai... Isso são palavras de Jesus. Assim como também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. O título dessa pregação é: ajude sua saúde física e mental. E vocês vão entender já já. Ajude. Faça pela sua saúde física e mental. Cuide da sua saúde física e mental. Essa passagem, como eu falei, ela vem logo depois de Pedro perguntar quantas vezes ele tinha que perdoar. Aí o Senhor falou 70 vezes 7. Tem que perdoar quantas vezes pecarem contra ti. E aí ele conta isso que, poxa, uma pessoa que teve uma fortuna perdoada, não teve compaixão e misericórdia da outra, que estava devendo pouco. E muitas vezes nós somos assim, né? A gente quer que o Senhor nos perdoe totalmente, de tudo. Mas se alguém pisa no nosso calinho, acabou-se a vida. A gente fica numa brabeza, não perdoa, muitas vezes sai falando da pessoa para todo mundo. E não é assim que o Senhor nos ensina, porque a misericórdia que o Senhor teve com a gente, Ele terá com outras pessoas também. O perdão, e por que eu estou falando de saúde física e mental? O perdão é algo libertador, gente. Libertador. É uma sensação de um peso tão grande quando você perdoa de fato, de verdade, alguém, que você joga fora, que é libertador. Existem estudos, eu separei uns aqui, que eu vou ler, porque eu não vou saber falar de cor esses nomes, de estudos na sociedade científica a respeito dos efeitos do perdão no nosso corpo físico e na nossa alma, no nosso psique. Por exemplo, perdoar é um ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém que de alguma forma causou algum mal, mesmo que a pessoa não mereça. Ao contrário do que muitos acreditam, o ato não necessariamente implica no esquecimento dos agravos.
A definição é do Greater Good Science Center, órgão vinculado à Universidade de Berkeley, na Califórnia. Então, mesmo que a pessoa não mereça, é um ato consciente de você abrir mão daquilo. E o seu desejo de vingança, porque quando a gente está magoado, a gente deseja que aquela pessoa sofra também. E isso é um ato de vingança, porque eu estou sofrendo porque eu fui magoada. Então aquela pessoa... E às vezes nós que somos cristãos, a gente se arma muito de bonzinhos e fala: Senhor, eu entrego a Ti, pesa a mão sobre fulano ou ciclano. Ou pedir para pesar a mão do Senhor pesando sobre a vida de uma pessoa é terrível. E a Bíblia fala que a vingança é dele. O Senhor é que sabe. Eu não preciso expressar para o Senhor, falar: Senhor, faz a tua justiça, mostra para fulano, beltrano, que estão errados e que não sei o quê. Não. Gente, a ciência diz, se alguém te causou algum mal, mesmo que a pessoa não mereça, perdoe, que isso te faz bem. Aí tem um outro estudo que diz assim: quando trabalhamos o perdão, o estresse associado pelo desentendimento é capaz de diminuir, o que provoca, consequentemente, melhoria da saúde e também do bem-estar. É o que afirma o estudo da Intervenção Internacional de Perdão. Existe uma coisa específica só sobre perdão, liderado pelo americano Everett Worthing. Aí eu separei 5 tópicos aqui sobre o efeito do perdão na nossa alma e no nosso organismo. É tão poderoso essa questão do perdoar que, se a gente tivesse consciência, a gente conseguiria até, consciência real, perdoar até mais fácil, para tirar aquilo literalmente do nosso corpo e da nossa alma. Então, assim, perdoar incondicionalmente. Jesus morreu e nos perdoou incondicionalmente. A graça de Deus foi derramada naquela cruz incondicionalmente. Perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Um estudo de 2011 do Journal Behavioral Medicine mostrou que as pessoas que praticam perdão condicional, ou seja, aquelas que só são capazes de perdoar caso a outra te peça perdão, quer dizer, eu fui ferida, eu só vou perdoar fulano se ele vier me pedir perdão. Então, o meu perdão é condicional, tá? Ou seja, aquelas que só são capazes de perdoar o caso de outra parte, peça desculpa, ou prometa não repetir a ofensa, tem propensão a morrer mais cedo do que os que perdoam incondicionalmente. Quem perdoa vive mais, gente. Isso é incrível. Que poder o perdão tem. E a conclusão que eu cheguei é que esse poder é tamanho porque foi o que aconteceu na cruz com Deus, com o Filho, Deus Filho. É um poder que tem, que atua na nossa física, no nosso físico e na nossa alma. 2, perdoar te deixa menos nervoso. Estar cronicamente nervoso causa efeitos na pressão arterial, nos batimentos cardíacos, enquanto perdoar de verdade pode levar a uma redução do estresse e, portanto, conter o nervosismo. 3, melhora a sua saúde física em todos os sentidos, até o sono. Perdoar alguém é um verdadeiro remédio que atua em instâncias que vão desde a qualidade do sono até fadiga, reduzindo sentimentos e patologias prejudiciais à saúde, como a tensão, raiva e depressão. Quem não perdoa tem tendência a ter depressão, porque fica remoendo aquilo dentro dela, fica remoendo aquilo que te magoou, e você vive mais a doença do que a cura. 4, fazer as pazes te ajuda a perdoar a si próprio. Quando quem fez algo errado foi você,
ser absolvido pela pessoa que você magoou ajuda substancialmente no processo do auto-perdão, descobriram os pesquisadores da Universidade de Baylor, que é um estudo publicado no Journal of Positive Psychology. Eles descobriram que quem pede perdão por um agravo tem maiores chances de perdoar a si mesmo. O sentimento de culpa arrasta as pessoas por anos. E isso acontece, inclusive, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo e você não se sente perdoado, porque você fez tanto no passado que, como assim? Eu roubei, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou um bandido que está na cadeia, que estuprou, que fez aquilo, o Senhor me perdoou. A gente não consegue se auto-perdoar. Ou então, quem tem o Espírito Santo de Deus que sem querer machuca alguém, você fica remoendo um sentimento de culpa muito grande. E aí, quando alguém te perdoa, quer dizer, quando você vai chegar para uma pessoa e te pedir, me perdoa, e a pessoa te perdoa, aquilo sai. Você também se auto-perdoa, porque você fala assim, poxa, se eu magoei e a pessoa me perdoou, gente, isso é maravilhoso. A Bíblia fala, num texto que fala que o amor encobre uma multidão de pecados. O amor de Jesus naquela cruz é que nos faz ser perdoados, sabe? Foi graça, mas foi amor aqui. E eu, sabedora disso, eu sou perdoada dos meus pecados. Eu não tenho mais sentimento de culpa. Eu olho para trás as coisas que eu fiz e as coisas erradas que eu fiz só vão me colocar relembrar o sacrifício de Cristo. Ela não vai ter peso na minha vida. Ela vai falar assim, olha do que o Senhor me tirou. Era para eu estar nessa direção, fazendo essas coisas. Eu já falei isso algumas vezes, que eu ia ser atriz de verdade, e eu uma vez me imaginei, se eu não tivesse sido salva na adolescência, onde eu estaria agora. Mas não era porque eu estava desejando aquilo tudo. É porque eu falei assim, nossa, olha de onde que o Senhor me tirou, me livrou. Eu cheguei na portinha da televisão e não entrei. E eu dou glória a Deus por isso. Porque o Senhor me livrou, sabe? Eu não tenho o peso de como eu tratava minha mãe, que era muito errado, gente, muito errado. Eu não tenho mais isso. Então eu me perdoei também. Eu fiz, o Senhor me perdoou e eu não faço mais com a minha mãe. Mas eu fazia. Mas isso não tem mais um peso que me destrói. Eu me auto-perdoei quando o Senhor me perdoou. E eu também pedi perdão à minha mãe, né? Porque eu, como volto a falar, eu não era fácil. Em um estudo, uma barreira que as pessoas enfrentam para perdoarem a si próprias é que elas pensam que merecem se sentir mal. Nosso estudo descobriu que fazer as pazes nos dá permissão para deixar as coisas passarem. Esse é um estudo do Thomas Carpenter. E o último, pode trazer benefícios ao sistema imunológico. De repente, a pessoa vive doente porque não perdoa. Está intoxicando o sangue, está intoxicando a alma, está trazendo impurezas para o seu corpo. Pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Uma pesquisa apresentada em um encontro de 2011 na Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos descobriu que portadores do vírus HIV, o vírus da AIDS, que perdoavam de verdade alguém que os havia magoado, apresentavam o maior nível da célula CD4, que são consideradas positivas para o sistema imunológico. Essas células fazem que o sistema imunológico cresça, e esse estudo foi em cima dessas pessoas que tinham HIV, né? E que viu que quando elas faziam as pazes, perdoavam ou eram perdoadas, o número de células no sistema imunológico delas crescia. Mas eu também quero falar da questão do perdão sobre uma outra ótica, que é a ótica da misericórdia. Gente, se eu quero misericórdia para a minha vida da parte do Senhor, se eu quero perdão da parte do Senhor, por que eu tenho que achar que quem me magoou não tem esse direito? Essa é uma pergunta que eu me fiz e faço a vocês. Por que o outro não merece?
em que o meu pecado é melhor do que o pecado do outro? Pecado é pecado. Ah, mas Adriana, você não vai querer comparar uma pessoa que mata com uma pessoa que sonega imposto. Não, eu não quero comparar. Humanamente falando, é muito diferente. Mas diante da cruz do Senhor, não tem diferença nenhuma. Ele perdoa. Ponto. Eu quero que o Senhor me perdoe todas as vezes que eu falhar. Então, eu tenho que desejar para o meu irmão ou para a pessoa que me magoou a mesma coisa. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Pode ser o cargo mais alto da face da terra, pode ser, não vou dizer o nome do líder que a gente conhece, que se acha todo poderoso. Ele não é melhor do que ninguém. Ele faz as mesmas coisas que a gente faz no dia a dia, ele vai no banheiro igualzinho a gente vai, ele toma banho, esperamos nós, né? Tome banho qual a gente toma, ele come, ele sente fome, ele sente sono, e quando morrer, vai para o mesmo lugar que a gente vai em termos de sepultamento. Agora, se ele vai para o lugar onde a gente vai, aí já é outra conversa. Mas diante do Senhor, os homens e as mulheres são todos iguais. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre o perdão, sobre a ótica da misericórdia, que é eu olhar para o outro com esse olhar de misericórdia. Quer dizer, eu já sei dos benefícios do perdão. Então, qual é o olhar que eu vou ter quando me magoarem? Na hora a gente fica chateado? Claro que sim. Deus não está falando, olha, não sinta nada, seja um robozinho e aquilo não te magoe. Não. Mas Deus está falando, perdoe e tenha misericórdia dessa vida. Eu não sei da história das pessoas que estão em casa, muito menos das histórias de vocês, assim, de um nível profundo antes da conversão. Mas o que a gente fazia nos escondidos quando ninguém via? O que eu pensava? O que eu desejava? O que foi feito quando ninguém vê? Até que o Senhor nos encontrou e agora nós somos nova criatura. Eu estava falando isso no estudo. Temos uma nova identidade. Em Mateus 9,13, está escrito assim, que o Senhor falou: vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores. Isso é fala de Jesus, que ele estava falando assim, olha, eu quero a misericórdia, eu quero que vocês vivam de uma maneira misericordiosa. Ainda Jesus não tinha sido levado à morte, não tinha sido crucificado, mas ele sabia o que ia acontecer. Ele fala, olhem para as pessoas com um olhar de misericórdia, porque eu vou passar por uma coisa que eu vou olhar vocês com olhos de misericórdia. Deus vai olhar para vocês com os olhos de misericórdia. E o mandamento que Jesus deixou para a gente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Existe um ditado, eu acho que não sei se eu vou falar ele assim, não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Acho que é isso. É essa a dinâmica que Jesus está falando. Não faça ao outro o que ele te faça. Você gostaria que te batessem? Não, então não bata no outro. Você gostaria que te xingassem? Não, então não xingue o outro. Você gostaria que saíssem falando mal de você para tudo quanto é canto? Não, então não fale mal do outro. Você gostaria que... Deixa eu ver assim, mais um exemplo. Você gostaria que desejassem a morte para você? Então não deseja a morte do outro. Você gostaria que alguém falasse assim, vá para o inferno? Então não diga para o outro, vá para o inferno. Olhe com os olhos de misericórdia. Jesus já estava falando isso. Eu quero misericórdia. Porque não adianta vocês trabalharem, os sacrifícios aqui eram os sacrifícios no templo. E isso passa em tudo, até no dinheiro, né? Porque Jesus fala que é com o coração que você tem que doar. Então, não adianta vocês fazerem sacrifício, levar bicho para matar, fazer um monte de coisa, jejum, se o teu coração não é um coração misericordioso. A misericórdia, a bondade, o amor, está tudo assim, ó. Não tem como
soltar. Não tem como soltar. A bondade, o amor, a misericórdia, o perdão, está todo mundo assim, grudado um no outro. E como o Senhor falou, amar o próximo como a ti mesmo. Vamos ver, que é uma parábola muito conhecida, que está em Lucas 10. Quem é esse próximo? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? O que você entende? A isto ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele estava perguntando a vida eterna. Então ele falou assim: olha, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo, você tem a vida eterna, você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: tá bom, então lá, quem é meu próximo? Aí Jesus prosseguiu dizendo, é a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirarem a roupa e causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote, vamos botar uns nomezinhos atuais, um pastor ou um padre, estava descendo por aquele caminho e, vendo aquele homem, passou ao largo. De igual modo, um músico da casa do Senhor, ou um porteiro, ou uma professora, um professor do departamento infantil, alguém da mídia, de igual modo, um levita desceu por aquele lugar e, vendo, passou também ao largo. Certo samaritano, e vamos fazer uma parte aqui, os samaritanos eram inimigos do povo de Israel. Não perca essa palavra da cabeça de vocês. Eles eram inimigos do povo de Israel. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele. O que o homem teve? Misericórdia dele. Aproximando, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando óleo, vinho, depois colocou aquele homem sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dinheiro, 2 denários, dinheiro, tirou do bolsinho dele, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem e se você gastar mais, farei reembolso quando eu voltar. Esse homem tira dele, dinheiro dele, para cuidar do inimigo. Algum momento aqui você viu o samaritano falando: cuida desse judeu aí. Não. Você vê ele cuidando de um ser humano que estava necessitado. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Um intérprete da lei, conhecedor, toda a teoria, o Velho Testamento ali no coração, intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa é uma ordem para nós. Mas aquele fulano não merece, eu não vou dar nada, que ele passe fome, aquele desgramildo. Não é isso que o Senhor nos ensina. Tem paciência com fulano, não. Ixi, deixa para lá. Gente, de repente eu sou a única Bíblia que aquela pessoa lê. Aí vai falar assim: mas que pessoa idiota. É o que a sociedade nos chama de pessoas idiotas. Como assim? Como assim? Gente, a Bíblia fala que o Evangelho é loucura para os homens, para aqueles que não têm o conhecimento, o amor, o Espírito Santo. É loucura, é loucura. Como você vai falar assim: pô, agora eu ainda tenho que ajudar? É o que o Senhor nos manda. É o que o Senhor nos manda. Amém. Perdoar, ter misericórdia, cuidar. Esse samaritano não olhou para eles. E engraçado que os outros não ajudaram porque era alguém jogado ali. E eram todos israelitas. O cara que foi assaltado era do povo de Israel. E nem o pessoal do povo de Israel
cuidou. O samaritano, que era inimigo, cuidou, gastou do seu bolso, porque quando se fala de dinheiro, todo mundo, é que eu não vou mesmo. Isso é uma ordenança. Em Lucas 6, 36 fala assim, sejam misericordiosos, eu não botei não, Zé. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. E aí Jesus vem falando nesse capítulo 6, né, de Lucas, gente, uma coisa que a gente fala assim, oh meu Deus, só o Espírito Santo para nos ajudar. Todo esse capítulo fala da face, da capa, ame ao seu inimigo, ame ao seu inimigo. Porque ele fala assim, os gentios amam os seus. Qual é a vantagem de vocês em relação aos gentios se vocês só amarem os seus? Orem pelos seus inimigos, ame os seus inimigos, dê a outra face. É todo esse capítulo 6. Dê a capa, caminhe mais uma milha, e aí vai se fazer a diferença. Porque Jesus é bem claro. Qual é a diferença de vocês que me conhecem? Aí eu, falando, qual a diferença da gente que foi salvo por Cristo, foi perdoado por Cristo, se a gente age exatamente da mesmíssima maneira que o mundo age? Aí ele fala assim, no versículo anterior, 35, vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Nós seremos conhecidos por esses atos de perdão, misericórdia, bondade e amor. Jesus está falando assim, vocês terão uma recompensa. Outras traduções têm, vocês terão um grande galardão. E serão filhos do Altíssimo. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E nós seremos chamados de filhos desse Deus, que amou quem não merecia. Então ele está falando, vocês amem também quem não merece. Quem não vai te dar nada em troca. Agora, você vai me perguntar, é difícil? Claro que é, gente, é uma jornada. Aí todo mundo, agora há pouco fez, tem que esquecer. A gente não esquece quem nos ofende. Para falar a verdade, a gente esquece quem faz o bem para a gente. Mas quem nos ofende a gente não esquece. A diferença é que quando eu perdoo de fato, de verdade, literalmente existe uma paz que faz bem ao nosso corpo e à nossa mente, à nossa alma. Essa é a diferença. Então ajude o seu corpo, ajude a sua alma, perdoando incondicionalmente, tendo misericórdia de quem quer que seja, mesmo que falem, mas você é uma bobona. Que mulher idiota. Você é obrigado a conviver com quem te feriu. Não, a Bíblia não fala de conviver, mas fala que se for necessário você caminhar durante um tempo, caminhe. 1 milha, 2 milhas, caminhe o tempo que for, se for necessário. Caminhe, vai lá, caminha com fulano. Peça perdão sem você ter feito nada, só para que aquilo tenha paz, para que Deus derrame uma grande recompensa, e não é pela recompensa, é para que nós sejamos conhecidos como os filhos de Deus, porque filho de Deus não age como os filhos do mundo. Nós agimos de uma outra maneira, representando Cristo na terra. Cristo morreu para a salvação. Nós vamos promover a salvação do mundo. Então nós seremos usados. Então nós não podemos ter estes comportamentos e nós temos que olhar com misericórdia para as pessoas. Pois, por quê? A última frase diz assim, porque Deus é bondoso até para os ingratos e maus. Como que Deus é bondoso para os ingratos e maus?
Gente, tem muita coisa boa que acontece na vida de pessoas, como a Bíblia fala, o sol nasce para justos e injustos. E como Deus também foi muito bondoso para os ingratos e maus. Volto a dizer, Jesus aqui estava vivo ainda, dando seu filho na cruz. Então, eu queria convidar você a ouvir a pregação do pastor Rogério da semana passada e juntar com essa e pedir ao Senhor capacidade de perdoar desta maneira. Em tudo isso vai nos fazer bem. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me colocar, eu quero colocar os meus irmãos e as minhas irmãs também diante de Ti, Senhor. E orar por cada um de nós, ó Deus, que talvez tenhamos dificuldade natural de perdoar. Talvez por conta de temperamento, talvez por conta de criação, eu não sei. Mas o que interessa, ó Deus, é que o Senhor é um Deus perdoador e misericordioso. E o Senhor deseja que nós sejamos iguais a Ti, perdoadores e misericordiosos. Então, ó Deus, se nós temos dificuldade de perdoar, ó Deus, eu quero confessar isso diante de Ti, quero te pedir, por favor, nos ajuda, nos transforma, para que nós também sejamos perdoados pelo Senhor. Ó Deus, em segundo lugar, eu quero te pedir, ó Deus, por cada um de nós que de repente tem dificuldade de perdoar pessoas em especial, pessoas específicas. Talvez alguém do nosso passado, talvez os nossos pais, talvez um marido ou esposa, eu não sei. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a estender o perdão a essas pessoas com quem ou de quem nós não conseguimos perdoar, ó Deus. Para que haja libertação no nosso coração, para que nós venhamos a viver uma vida livre, Senhor, livre, completamente livre, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, porque, ó Deus, perdoar traz paz ao nosso coração, e como a Tua filha pregou, também traz saúde para nós. Então, ó Pai, nos perdoa e nos ajuda a perdoar. Eu te peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você que talvez se encontre doente. Se você está enfermo, coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que hoje está enfermo. Ó Deus, a Tua palavra fala que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e que o castigo que nos traz a paz estava sobre si. Senhor, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Então eu quero te pedir agora, nesse momento, cura sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Que eles sejam curados em nome de Jesus. Curados, ó Pai, que a sua saúde seja restabelecida, completamente restabelecida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que o Senhor abençoe a sua semana. Estenda suas mãos na direção aqui do altar. Que o Senhor abençoe a sua semana, essa semana que começa na segunda-feira. Que o Senhor te proteja, proteja o teu caminhar, proteja o teu andar, te livre de armadilhas, te dê a vitória. Eu te peço isso em nome de Jesus, que você veja a boa mão do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida da tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.